Olá, meus queridos alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa aula de ciência dessa semana. E na nossa aula de hoje, nós vamos começar pela correção da ficha de atividades que a tia passou na última aula de ciências que houve na semana passada, tá certo? Então, são as fichinhas da página 87 e da página 88. Então, pega as fichas agora e acompanha essa correção para saber se vocês fizeram tudo direitinho, tá bom? Então, vamos lá. Olha só, turminha, essa fichinha de atividades, ela é referente ao capítulo 2, da atividade de revisão do capítulo 2. Preste atenção. Primeira questão. Lê as afirmações a seguir e pinte as que estiverem corretas conforme o movimento de rotação da Terra. Depois, corrija as frases erradas de maneira que se tornem corretas. Primeiro, demora cerca de 365 dias para se completar. E aí, gente, é realmente isso a rotação? Não, não é? Vamos lá para a próxima. É responsável pela formação do dia e da noite? Sim, então pinta essa primeira frase. Demora cerca de 24 horas para se completar? Também sim. É o único fator responsável pela formação das estações do ano? Não. É responsável pelo movimento aparente do Sol no céu? Sim. E não é responsável pelo movimento aparente das estrelas? A gente não marca. Aí, embaixo, vocês vão corrigir essas três que sobraram aqui, que ficaram sem pintar. Então, de que maneira? Nessa primeira afirmação, vocês podem corrigi-la dizendo que o movimento de rotação da Terra, aliás, que o movimento da translação da Terra e a inclinação do eixo da Terra são responsáveis pelas estações do ano. Que é essa daqui, olha só. Depois, nós podemos dizer que o movimento de rotação da Terra demora cerca de 24 horas e não 375. A rotação da Terra é responsável pelo movimento aparente das estrelas. Aqui ele está dizendo que não é, então por isso que vocês vão ter que dizer que é, tá? E na segunda questão, ele diz que Felipe sempre gostou de observar as estrelas no céu, tanto que economizou sua mesada por bastante tempo para comprar seu próprio telescópio. Certa noite, ele perguntou à sua mãe: Mãe, por que as estrelas nunca ficam no mesmo lugar no céu? Escreva a seguir a resposta que a mãe teria dado a Felipe. Então, qual a resposta correta que a mãe deveria ter dado a ele, gente? É interessante que vocês lembrem que não são as estrelas que mudam de lugar, mas é a Terra que gira ao redor do próprio eixo, fazendo com que as estrelas pareçam estar em lugares diferentes no céu ao longo da noite. Na próxima página, nós temos a terceira questão, onde ele pede para a gente completar o texto a seguir com as palavras presentes no quadro. Eu tenho dia, longas, noite, 24 horas, estações do ano, igual, ano, verão e eixo. Então, acompanhe aqui para vocês saberem se vocês fizeram direito. Olha só. O termo dia também é usado como oposto de noite. O dia tem um período de aproximadamente 24 horas. Esse tempo é equivalente a uma volta completa na Terra em torno do seu próprio eixo. A duração do dia e da noite varia ao longo do ano, de acordo com as estações do ano e o local da Terra. Nos primeiros dias de inverno, as noites são mais longas que os dias, apresentando mais de 12 horas. Nos primeiros dias de outono e na primavera, os dias e as noites têm igual duração, ou seja, aproximadamente 12 horas. Já nos primeiros dias do verão, os dias são mais longos que as noites, com mais de 12 horas de duração. Então, vocês podem também rever esse conteúdo aí, essa terceira questão, lá no nosso livro. Então, vamos lembrar da página do nosso livro que nós vimos esse conteúdo. Quem ficou com alguma dúvida com relação a isso, pode voltar no livro de vocês, na página 133, que é praticamente o que está escrito aí nessa atividade, o que tem lá na página 133, tá certo? E a quarta questão, ele pede que a gente represente como desenho a posição do Sol nas seguintes situações. Então, primeiro eu vou fazer uma representação do Sol nascendo, depois eu vou fazer a representação do Sol ao meio-dia e depois o desenho do Sol se pondo. Então, lembre-se das direções em que o Sol nasce e o Sol se põe. E aí a gente finaliza a correção dessa fichinha.
E então, turma, agora que nós já corrigimos essa ficha de atividades, nós vamos dar continuidade no conteúdo do livro. Então, aí no capítulo 3, a partir da página 133, nós vamos estudar durante esse capítulo as fases da Lua. Então, inicialmente, nós iremos falar um pouquinho sobre os movimentos que esse astro realiza, tá? Que é a Lua. E depois vamos conhecer um pouco sobre a influência que a Lua tem sobre as marés, tá certo? Então, acompanhe esse conteúdo para vocês ficarem por dentro de tudo. Vamos lá? Aí o que é a rotação, que é aquele movimento em que a Terra realiza em torno do seu próprio eixo, no sentido anti-horário, que é esse o movimento responsável pela formação dos dias e das noites, o movimento de rotação. Então, a Lua, ela também realiza esse movimento de rotação. Então, a Lua também gira em torno de si mesma. Então, eu fiz aqui esse círculo azul para representar a Lua. Então, a Lua gira em torno de si mesma. E também a Lua, que é o movimento de rotação, e também ela realiza o movimento da revolução. E o que é esse movimento da revolução, Gabriel? É quando a Terra gira em torno do nosso planeta. Então, quando a Lua gira aqui em torno do nosso próprio planeta, recebe o nome de revolução. E quando ela gira em torno de si mesma, ela se chama rotação. A Lua realiza esses dois movimentos ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo que ela está girando em torno de si mesma, ao mesmo tempo ela está girando em torno da Terra. O movimento que ela gira em torno de si mesma se chama rotação, e o movimento que ela gira em torno da Terra se chama revolução. Esses dois movimentos que a Lua realiza, eles duram cerca de 28 dias. Tá? Esses dois movimentos que a Lua realiza, eles duram 28 dias, que faz com que a face da Lua voltada para a Terra seja sempre a mesma, tá bom? E aí a gente pode observar as faces da Lua. Um pouco mais abaixo, nós podemos ver a comparação entre os tamanhos dos astros, Lua, Terra e Sol. Então, se a gente for comparar o tamanho, o Sol é o maior astro, não é? Então, aqui eu tenho a Terra e a Lua é bem menor. Tá certo? Então, aqui para você ter uma noção de tamanho desses astros e também da dimensão que eles estão aqui em relação à Terra e à Lua. Observa também nessa próxima imagem aí, Gabriel. Tá? E aí, gente, ele vem também comparando a distância, não é? Que a distância entre a Terra e o Sol é cerca de 150 milhões de quilômetros. E a distância entre a Terra e a Lua, né, é de 350 mil quilômetros, então é uma distância bem maior do que a distância entre a Terra e o Sol. Então, a distância entre a Lua e a Terra é bem maior, então vamos pôr ela mais para cá, né? Bem maior do que a distância entre o Sol e a Terra, tá bom? E agora, gente, na próxima página nós vamos ver aí que a Lua é cerca de 3,5 vezes menor do que a Terra. Devido ao tamanho da Lua e à proximidade que está do nosso planeta, ela exerce grande influência sobre a Terra, como por exemplo no ciclo das marés. Então vamos ver como é que a Terra, aliás, como é que a Lua exerce aí na força das marés? Vamos acompanhar essa explicação? Vamos lá? Nessa imagem, nós podemos observar que a força gravitacional, a força da gravidade, ela faz a Terra e o Sol sejam atraídos em direção um ao outro. E como é que isso acontece? Então, por causa exatamente dessa força, a água do mar é atraída em direção ao Sol e à Lua também. Então, se vocês observarem nessa primeira imagem aqui, nós podemos notar, né, que como a força da gravidade entre a Lua e a Terra atrai a água, influenciando as marés, atrai a água do mar, não é? Influenciando as marés e o nível das águas também. Então, aqui nós observamos que quando a maré está baixa e quando a maré está alta. Então, nós podemos ver que essa representação da atração gerada pela força da gravidade entre a Lua e a Terra, causando as marés alta e a baixa ao longo do dia. Então, gente, todos os dias ocorrem marés altas e marés baixas pela força da gravidade. Porém,
As marés são mais intensas quando o Sol, a Terra e a Lua estão alinhados, pois essas forças de atração se somam. Então, quando elas estão alinhadas, retinhas, Sol, Terra e Lua, essa força se torna maior. Por quê? Porque essas forças elas se somam, se juntam. Então, se vocês observarem nessa imagem, nós podemos notar como as marés acontecem ao longo do mês, dependendo da posição da Lua em torno da Terra. Então, nessa primeira imagem aqui, nós vemos a maré solar e a maré lunar. E na segunda imagem, nós podemos ver a posição do Sol e da Lua, aliás, da Lua e da Terra, influencia na maré lunar e na maré solar. Ou seja, quando a Lua, a Terra e o Sol estão alinhados, as forças de atração entre os corpos celestes são somadas, causando marés mais intensas. Quando a Lua não está alinhada com a Terra e o Sol, o efeito das marés é menos intenso, pois as forças de atração ocorrem separadamente nas marés lunar e solar. Então, há uma separação quando elas não estão alinhadas. Olha só, gente, agora nós vamos observar esse RA que fala sobre a influência da Lua e suas fases na formação das marés. Vamos conhecer como a influência da Lua altera a formação das marés? Mova a Lua ao redor da Terra e acompanhe as suas mudanças de fases. Depois, observe os raios solares e como a iluminação que a Lua recebe modifica como a vemos no céu. Não esqueça de acompanhar também a mudança da intensidade das marés. Então, vamos lá, gente, iniciar. Então, a gente vai girando aqui a Lua. O minguante, olha só como ela observa. Observem a posição da maré lunar e da maré solar também. A lua cheia, vocês observam que a posição da maré solar e da maré lunar também se modifica. A lua crescente. E a lua nova, que foi de onde a gente começou aqui. Ó, e aqui ele faz novamente, lua minguante, lua cheia, lua crescente, e aí ele volta. Então, turminha, agora eu convido vocês a pausar essa videoaula e tentarem fazer sozinhos essa atividade da página 141. Então, primeiro vocês vão realizar a leitura desse texto, tá? Leiam uma, duas vezes para vocês entenderem e responder a questão 1, 2 e 3. Então, vamos lá. E aí, turminha, fizeram a atividade? Vamos conferir a correção? Vamos lá? Olha só. Após a leitura do texto, responda. Primeira questão. Por que o dia 20 de julho de 1969 é considerado uma data histórica? Então, o que foi que aconteceu nessa data? Porque foi a data em que o ser humano chegou à Lua pela primeira vez, não foi? Na segunda questão, ele pergunta qual é o nome do primeiro astronauta a pisar na Lua, que é Neil Armstrong. E na terceira questão, ele quer saber como você interpreta a frase dita pelo ser humano que chegou à Lua. A frase é essa daqui, ó. Um pequeno passo para o homem, um grande passo para a humanidade. Então, o que é que vocês entendem dessa frase? Vocês vão responder e vão mandar para mim a foto, tá bom? Olha só, gente. Na segunda aula de ciências, que é na aula atividade, nós temos aí uma atividade de revisão que foi encaminhado lá para o grupo do WhatsApp. Então, vou dar uma dica para vocês. Verifique também o cronograma de atividades que foi enviado e veja quais são as páginas do livro 3 e do livro 4, que é sobre esse conteúdo que vai estar na nossa próxima avaliação, que é o desafio do SAI Digital, que é o nosso simulado do SAI. Tem mais conteúdos do livro 3 do que do livro 4, se vocês perceberem de acordo com o cronograma. Então, essa atividade, ela está envolvendo todos os conteúdos das 4 questões que estarão no simulado do desafio SAI Kids, tá bom? Então, aí vocês vão procurar essas respostas, refaçam as leituras desses textos, para vocês lembrarem o que a gente debateu, principalmente a maioria que está no livro 3, tá certo? E respondam a atividade de revisão. Não esqueça de mandar para mim essa atividade para tia ver se está tudo direitinho, ok? Ela é muito importante para a realização do simulado na semana que vem. Então é isso, turma. Um grande beijo e até a nossa próxima aula.